Alô galera, tudo bem com vocês? Como é que está o nosso andamento do curso aí? E a expectativa de vocês? Eu espero que, assim como eu, vocês estejam gostando dos novos aprendizados que a gente está tendo e é uma alegria, novamente, a gente está começando essa semana com vocês, nessa nossa videoaula de hoje, ok? A nossa proposta dessa aula de número 5, relacionada ao capítulo 5, é para falar, basicamente, a respeito das principais ferramentas básicas, ou seja, usuais, para realizarmos um casqueamento e um ferrajamento. É importante enaltecer o seguinte: a ferramenta é a chave ouro de todo o nosso trabalho. Ou seja, uma boa técnica, um bom conhecimento anatômico, eles são sim cruciais e fundamentais. Mas uma boa ferramenta, essa boa técnica e esse bom conhecimento anatômico aliado a um bom equipamento, a uma boa ferramenta, melhora muito mais o nosso trabalho final e, além disso, facilita o nosso trabalho, o nosso dia a dia e economiza muitas vezes tempo, dinheiro e, o que é mais importante na minha opinião, o nosso corpo, ok? Para a gente poder desfrutar a vida e aproveitar o que tem de bom aí nesse mundo maravilhoso. Para falar do kit básico, do que o casqueador ou ferrador ele tem que ter, a gente vai falar individualmente de cada um dos equipamentos, ok? Vejam bem, são equipamentos básicos, ou seja, para o iniciante começar a fazer o feijão com arroz, vamos dizer assim, ou um trabalho bem feito e ao longo do tempo ir se aprimorando e começando a fazer trabalhos mais específicos, principalmente relacionados às patologias. Mas não é o nosso caso, a gente está trabalhando aqui só com animais. Vamos trabalhar somente com animais saudáveis, tá bom? O primeiro equipamento que a gente utiliza sempre é a calça do casqueador do ferrador. Tranquilo? Essa calça aqui, essa é de couro, você pode mandar fazer, tá? O importante é que ela tenha o seu comprimento de perna suficiente para proteger a sua coxa, o seu joelho e parte da sua perna. Vejam bem, a sua coxa fica protegida, o seu joelho e parte da sua perna fica protegida também. Essa aqui é de couro, mas vocês encontram no comércio, em lojas agropecuárias, em lojas específicas de ferradores, calças com um brim, um jeans muito mais específico também. O que muda muito é o valor, as diferenças de preços. Tranquilo? Os próximos equipamentos aqui, na sequência, você pode optar, essa aqui já está gastinha, mas é um par de luvas. Você economiza um pouco as suas mãos, tá? Porque a gente acaba, como as ferramentas são de corte, a gente vai ver, a gente acaba cortando muito os dedos, machucando muito as mãos. Então, se você tem interesse, você pode comprar um par de luvas, esse é um par de luvas de eletricista, que tem um emborrachado aqui, mas vocês vão vendo que ela vai gastando ao longo do tempo, tá? Mas vocês podem optar em não utilizar as luvas também, vocês podem usar as próprias mãos de vocês. Na sequência, quando a gente fala de casqueamento e ferrajamento, uma coisa é crucial: fazer a boa limpeza e boa higienização do casco. Por quê? Porque todas as nossas ferramentas após a limpeza, elas são de corte. E são ferramentas caras, a gente vai discutir isso. E se a gente não faz uma boa higienização, uma boa limpeza do casco, a gente acaba gastando o fio e às vezes até criando dentes, principalmente na nossa torqueza de casco. Mas a gente vai falar sobre isso, tá? Então, inicialmente, o primeiro equipamento que a gente tem que ter é um limpa-casco. Esse é um limpa-casco aqui, comercialmente vendido, tá? Mas ele tem uma ponta de cerdas, tem uma ponta aqui mais firme para você poder fazer a retirada das sujidades que ficam na parte inferior do casco e superior do casco, utilizando essa parte de escova. Mas se você não tem condição, você pode mandar fazer ou você mesmo pode fazer. O princípio do limpa-casco é que eles têm esse formato em L, para você poder agarrar no cabo e ter a outra parte para você fazer a limpeza e retirada das sujidades. Outro equipamento muito útil também é uma escova de aço, porque além dessa retirada das sujidades com o limpa-casco, a escova de aço possibilita que vocês façam uma limpeza mais minuciosa, principalmente nas partes onde tem uma maior dobradura, uma área de casco que está maior, e aí você não tem acesso com aquela outra escova. E essa escova aqui, a escova de aço, ela tem cerdas mais rígidas, então possibilita e facilita essa retirada de alguma terra ou de alguma pedra pequena que possa estar ali atrapalhando ou até prejudicando o instrumento de corte de vocês também. Tá joia?
Na sequência, após fazer a limpeza e a retirada de sujidades do casco, a gente vai começar a fazer a aparação do casco e o ferrajamento. Para fazer a aparação, basicamente, a gente começa utilizando ferramentas como essa aqui de corte, denominadas de rinete. Vocês observam que ela tem uma curva, né, uma pequena onda, para ficar uniforme com a concavidade da sola, e o cabo dela permite que a gente segure ele dessa maneira, tá? Segurando dessa maneira para poder fazer a movimentação adequada e fazer a retirada da sola de forma satisfatória. Existem dois modelos, um modelo simples de corte, igual a esse, e um modelo que a gente chama de loop. Ele é duplo, é como se fosse duas de cortes unidas, perfeito? Então você pode estar utilizando essa de modelo simples, que tem tanto para destros, tá? Como para canhotos, e tem um modelo denominado de loop, que ele corta para os dois lados, e facilita tanto para o destro como para o canhoto, que pode utilizar um só equipamento. Em algumas situações você acaba utilizando sempre as duas, em alguns tipos de cascos você tem dificuldade de adentrar. Tranquilo? Ainda nessas ferramentas de corte, a gente tem esse outro loop aqui, menor, ele tem um ângulo de corte menor. Então quando a gente quer explorar algumas áreas do casco sem desbastar demasiadamente o casco, a gente pode utilizar esse loop menorzinho aqui. Tranquilo? Após fazer o desbaste com as ferramentas de corte, as rinetas ou rinetes, os dois nomes estão corretos, a gente passa a utilizar a torquês de casco. A torquês de casco nada mais nada menos é uma ferramenta de corte como se fosse um cortador de unha. E ela trabalha dessa forma, né? Fazendo a aparação ou a retirada do excesso do casco que está em excesso para a gente realizar o casqueamento. Tá? Essa ferramenta é uma marca austríaca e ela é de uma qualidade infinitamente superior às demais marcas. Obviamente que essa torquês é uma torquês muito mais cara, mas a relação custo-benefício é muito vantajosa, tendo em vista que essa aqui é como se a gente compra ela e ela dura o resto da nossa vida, desde que a gente cuide dela adequadamente. Tranquilo? Dentro ainda do casqueamento, uma ferramenta importante que nos acompanha é a grosa. Tá bom, gente? Então a grosa, ela tem variados modelos de cabo, pode ser cabo mais reto, ou pode ser um cabo mais curto, de maior espessura. Isso aí é de acordo com a comodidade individual de cada um, ok? A grosa, qual que é a particularidade dela? Ela tem um lado mais fino, ou seja, um lado de limar, de lixar mais fino, e um lado mais espesso, mais agressivo, que retira muito mais casco, tá? As grosas, em relação às grosas, existem vários tipos, vários tamanhos, existem grosas para ser usada em casco molhado, ou grosas para serem usadas em cascos somente secos e bem limpos, tá ok? Existem várias particularidades. O importante, vocês terem noção da grosa, é que ela tem vida útil, ou seja, após um determinado número de cascos, ela perde a sua funcionalidade. Então não adianta você insistir em usar ela, porque você só perde tempo e acaba se desgastando fisicamente e desgastando a paciência do animal também. Tranquilo? Bem, após feito o nosso casqueamento, a gente vai partir para o ferrajamento. Quando a gente fala em ferrajamento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual tipo de ferradura que a gente vai colocar. O nosso enfoque dessa aula não é falar dos tipos de ferradura, dos modelos de ferradura, que são muito variados, tá? Teríamos que falar o ano inteiro, o resto da vida, sobre os tipos e modelos de ferraduras e materiais que são específicos. Então, eu trouxe aqui pra gente discutir uma ferradura básica, de ferro, pesada, ou seja, mais espessa, né? Um modelo mais espesso, a tradicional que a gente está acostumado a usar. Qual que é o conceito agora? Após eu fazer o meu casqueamento, com os preceitos adequados, eu tenho que partir para fazer uma adequação desta ferradura, vejam bem, a adequação do tamanho e o modelo da ferradura de acordo com o casco do cavalo, tranquilo? E aí, essa modelagem eu posso fazê-la de duas maneiras, chamada a frio ou ainda o modelo a quente. Quando eu digo a frio, eu preciso utilizar uma marreta como essa aqui, ó, marreta de ferrador. E com o auxílio de uma bigorna, eu seguro com as minhas próprias mãos essa ferradura e bato com a marreta. E faço a modelagem de acordo
ao tamanho do casco do cavalo e formato do casco do cavalo, ok? Pessoal, esse é o método a frio. Ainda a gente tem a opção do método a quente. Quando a gente vai fazer o método a quente, a gente precisa utilizar esse instrumento aqui, uma forja, né? Que é uma espécie de forno que a gente liga num gás. Essas duas chamas aqui fazem uma alta temperatura dentro dessa caixinha de ferro e eu consigo esquentar esse ferro e torná-lo mais macio à sua maleabilidade. Tranquilo? Mas para utilizar essa forja aqui, e essa forja aqui eu tenho um certo xodó nela, porque ela é uma forja que ela é muito pesada e ela tem em torno de uns 40 anos, ou até mais, mas como eu ganhei ela e cavalo dado, a gente não olha os dentes, né? Eu fiz algumas adaptações nela, mas ela é uma forja muito pesada e gasta muito gás e esquenta demais também. Porque antigamente, quando ela foi fabricada, os tipos de ferro, os tipos de aço utilizados nas ferraduras eram outros modelos de ligas metálicas, muito mais duros, muito mais tensos. Então precisava de uma quantidade maior de fogo. Então hoje em dia vocês conseguem no mercado comercial adquirir forjas bem menores, bem mais portáteis, bem mais leves e com uma chama de regulagem bem melhor, bem mais satisfatória. Mas quando a gente vai trabalhar com a forja, gente, a gente precisa ter um equipamento chamado tenaz. Essa tenaz aqui, ó, ela permite, tá, que eu pegue a ferradura e não queime a ponta dos meus dedos, porque eu vou colocar essa ferradura em alta temperatura. Tranquilo? A nossa ideia dessa aula é apresentar essas ferramentas para vocês. E a gente vai, na prática, fazer essa forja funcionar e ver o calor acontecer, tá joia? E aí, a gente coloca a ferradura dentro da forja. Em algumas situações, pode até fechar a tampa da forja e a ferradura vai esquentar. Tranquilo? Essa forja para a ferradura esquentar o aço o tempo que for necessário. Na sequência, a gente entra aqui, pega essa ferradura que vai estar quente e aí termina de fazer a modelagem dessa ferradura a quente na bigorna com a ajuda da tenaz. Então, gente, após a modelagem da ferradura, de acordo ao tamanho do casco, a nossa ferradura está pronta para ser fixada ou com cola ou com cravos no casco do cavalo, né? Se for o caso dos cravos, a gente introduz os cravos. Existem cravos de variados tamanhos, de variados modelos e específicos para cada tipo de ferradura, tá? De acordo ao tipo de craveira dessa ferradura, a gente vai utilizar um cravo específico e também para o tamanho do casco eu vou utilizar um cravo ou de menor tamanho ou de maior ou menor tamanho. Mas, para mim fixar esse cravo no casco do cavalo, eu preciso usar algumas ferramentas, dentre elas um martelo de ferrador, tá? Esse é um martelo específico para ferrador. Vocês observem que ele tem um cabo mais fino, um cabo que tem mais peso em uma determinada área, um cabo ergonômico, tá? E tem essa pequena inclinação, que facilita na hora de fazer a colocação do cravo. Ele é específico para o ferrador, ok? Ainda a gente tem que ter uma ferramenta como essa aqui, que é uma torqueira de cravo, ok? Ela tem força potencial para cortar o cravo, a ponta do cravo que sai do outro lado no casco, na muralha do casco. Outro equipamento interessante a gente ter é o rebatedor de cravos, ou seja, após a penetração do cravo no casco, a colocação dele, você vai rebater os cravos para ajustá-los. E aí você usa esse rebatedor aqui, como se fazendo uma escora na muralha do casco, e o cravo bate nele e adentra mais ainda a superfície do casco, ajustando a ferradura no casco do cavalo. Ok? Aí, ainda como arremate, você pode utilizar, ou deve utilizar, né, essa ferramenta aqui que a gente chama de jacaré. Ele tem essa boquinha aqui, ó, essa angulação nessa parte superior da alicate, então por isso que ela tem esse formato de jacaré e ficou o nome de alicate jacaré. Existem variados modelos, alguns mais inclinados, menos inclinados, ok? Vai variar de acordo ao tipo de raça que você usa, que às vezes é um cavalo de casco com um casco maior, uma muralha maior, e aí o cravo ele é maior e acaba saindo mais em cima, num nível mais alto no casco, você acaba tendo que ter um jacaré
mais acentuado ou mais angulado. Ainda como ferramentas auxiliares importantes da gente ter, são uma grosa, essa grosa que ela já está usada, então eu vou dizer que ela é uma grosa mais antiga, mais velha. Então, como ela já está gasta, ela não tem capacidade suficiente para tirar de forma satisfatória o casco, desbastar o casco do cavalo. Mas, para fazer o acabamento da ponta excessiva de cravo que fica na muralha do casco, ela é muito útil. Tá? Além disso, ela é utilizada como ferramenta acessória, e a gente vai ver no tópico de ferrajamento, para fazer a retirada das ferraduras antigas quando a gente vai recasquear o cavalo ou quando a gente vai apenas tirar a ferradura para soltar o cavalo sem ferradura. Tá? A gente vai ver como é que a gente pode utilizar desse jeito. Além disso, é importante a gente ter uma ferramenta para retirar, uma torqueza específica para a gente fazer a retirada das ferraduras. Tá? Vocês veem que é uma torqueza mais rude, mais rústica, e ela tem o intuito de agarrar a ferradura e fazer a retirada. Ok? Ainda, gente, como ferramenta auxiliar, a gente costuma utilizar o tripé, ou o cavalete. Né? Esse tripé aqui é um modelo americano, então ele é mais, ele tem especificações ergonômicas, ele é de um plástico altamente resistente, mas eu utilizo ele porque eu gosto. Né? Mas nem nada modifica, não tem diferença nenhuma a gente utilizar o tradicional tripé que a gente está acostumado de ver, que é aquele disco com um suporte de ferro aqui. O importante desse tripé é que ele tenha a altura no nível do joelho de vocês. Por quê? Porque aí vocês conseguem posicionar o joelho nessa altura aqui, próximo à parte superior do tripé, e assim vocês conseguem apoiar o casco do cavalo para fazer o acabamento ou qualquer procedimento com o pé do cavalo apoiado no tripé. E para isso, gente, se vocês vão emprestar o tripé ou para uma pessoa ou outra, ou para acostumar o cavalo muitas vezes a utilizar o tripé, é importante que esse tripé tenha esse contexto aqui, ó, regulagem. Ok? Tranquilo? Esse tripé ainda, isso pode ser adaptável, não necessariamente você precisa adquirir um tripé como esse modelo, ele tem essa parte aqui, que tem essa cinta muito resistente que permite que vocês coloquem esse nível em formato de U com essa cinta e faça o posicionamento, a escora do membro posterior aqui, ó, beneficiando demais o trabalho de casqueamento e ferrajamento de vocês. Tá joia? Bem, pessoal, em relação às ferramentas, ao kit básico para realizar um bom casqueamento e um bom ferrajamento, essas são as principais. Existem outras inúmeras, de modelos, de tamanhos, que facilitam o nosso trabalho, no nosso dia a dia, ok? Mas o melhor que a gente pode fazer é conhecer cada uma delas e colocar a mão na massa, que é o que a gente vai fazer nas próximas semanas na sequência, e também nós vamos fazer nas nossas aulas presenciais, tá joia? Foi um prazer estar hoje com vocês, é uma alegria, fiquem com Deus, um grande abraço.